todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber a Ivane Fávero, bacharel em turismo e um currículo respeitável na área, que se eu for falar do currículo da Ivane, eu vou ficar um tempão, né, falando. Enfim, Ivane, é uma honra recebê-la aqui e eu admiro muito o teu trabalho e a tua forma de viajar e a tua forma como você respeita e trabalha pelo turismo. Um prazer estar aqui, Aline, conversando contigo. Já fazia mais de um ano que a gente tentava uma agenda compatível aí, e é um prazer estar falando aí com todos os teus telespectadores. Nossa querida Farroupilha. Isso aí. Então, Ivane, né, de Dolorata, né, que sempre posta nas tuas redes sociais, que tem uma ligação muito forte com a tua família, né, com as tuas raízes, para o mundo, né, com o teu blog, com as tuas viagens e com o teu trabalho. E como surgiu esse turismo em ti, esse teu gosto tanto pelo turismo quanto pelas viagens? Aline, aí voltamos um pouco no tempo, né? Eu nasci na Dolorata, entre Santa Teresa e Monte Belo, né? Hoje município de Santa Teresa, na época era Bento Gonçalves, né? 7 irmãos, o pai era meio turno professor, outro agricultor, mãe agricultora, e aí 6 mulheres, né? Bom, vocês têm que estudar para crescer na vida, ali as terras são pequenas, né? E aí fomos, cada uma foi buscando, enfim, eu sou uma das mais novas, e quando eu fiz 15 anos fui para Porto Alegre para estudar lá, eu já tinha algumas irmãs morando por lá, e aí já comecei a trabalhar, estudar, enfim, estudar à noite, trabalhar de dia, normal a nossa vida, né? E aí aos 18 anos eu estava escolhendo então a faculdade, a universidade, e até eu tinha a intenção de fazer psicologia na URGS, mas só podia fazer de dia e eu tinha que trabalhar de dia para me sustentar, né? Aí não deu certo essa ideia e aí eu fui olhando os cursos das universidades particulares, porque eu pensei, depois eu vou tentar, nós tínhamos crédito educativo na época, que era, né, um apoio. E aí eu vi o turismo. E a minha irmã mais velha, que inclusive é médica, né? Ela disse, olha, eu acho que isso vai dar futuro, assim, Não, era né? muito óbvio na época, eu acho. Nem Nem um hoje não é, pouco, né? nem um pouco, imagina. Nós estamos falando de 1988, né? E nesse tempo, quando eu falava que ia fazer turismo, eu lembro que meus tios falavam para minha mãe, imagina, para que ela vai fazer? Para que estudar turismo? Vai ser guia de turismo, não sei o quê. Isso não vai ter futuro. Mas eu me encantei com a ideia e entrei na Famecos, na PUC, consegui o crédito educativo, etc. Sempre quis trabalhar com planejamento. A professora Norma Martini Meixo foi minha professora e ela sempre lembra disso, que eu já colocava ali que era a área que eu queria, né? Não era nem agenciamento, nem hotelaria, eu queria trabalhar com planejamento. Só que houve um tempo ali que ninguém mais falou em turismo no Rio Grande do Sul, né? E realmente foi difícil conseguir, né, trabalhar com essa área. Eu trabalhei, tive minha empresa, né? Eu digo, de sacoleira, empresária do setor de confecção também fui, né? Aí tentei morar em Torres, não me adaptei, e aí meus pais disseram, por que não volta para Bento? E eu queria muito trabalhar com gestão pública do turismo, e o secretário Ivo Darou de Bento Gonçalves, na época, quando soube que tinha uma turismóloga, se empenhou em convencer o prefeito, na época da Ciposa. E eles, então, me contrataram. Então, foi ali que eu comecei a trabalhar. Logo, a UX estava com um curso de bacharelado em turismo e nós fomos pleitear uma pós-graduação em especialização. Foi a única que teve na região. Posso estar errada, mas o mercado era difícil, mas os profissionais também deveriam ser poucos na época também. Poucos, ainda mais aqui na região. E aí eu fiz a especialização, logo fui convidada para coordenar o curso de turismo da UX, ser professora, logo eu fui para o mestrado e logo daí eu vou para a gestão pública de Garibaldi, né? Na verdade são 5 mandatos entre uma cidade e outra, né? 20 anos quase. Então, e nesse tempo todo também trabalhando como consultora em turismo. Então, por 5 mandatos, foste secretária de turismo, alternando Bento Gonçalves e Garibaldi. Isso. Nossa. Parabéns. 20 anos quase. Um pouquinho menos, eu digo que eu sei um pouquinho antes no final. Também fui gestora de turismo do Sebrae Serra Gaúcha, né? Mas fiquei um ano, logo me chamaram de novo, né? Porque aí eram os conselhos municipais de turismo que indicavam, né, o secretário, principalmente Bento Gonçalves. E também trabalhei para o Sebrae muito tempo e como consultora, até
para o Ministério de Turismo como empresa contratada em metodologias como 65 destinos indutores, e aí fui viajando pelo Brasil. Mas veja bem, todo esse tempo eu viajando como profissional. E eu brincava que quando eu me aposentasse eu queria deixar de ser turismóloga e ser turista, né? Não, eu continuo sendo as duas coisas, né? Continuo trabalhando, mas também agora com a saída da gestão pública, né? A maturidade chegando, e aí eu e meu esposo, né? O Rômulo, do Viajante Maduro, decidimos, né? E viajar um pouco mais, né? Tá. Então, Viajante Maduro, Rômulo, como que se desencadeou esse blog, esse Instagram, acho que é a ponta do iceberg, ou a cereja do bolo, né, que veio para, enfim, coroar toda essa bagagem, esse conhecimento que se traduz hoje em posts e em dicas, né, que para nós é valioso, né? Aí a Aline foi bacana porque, como nós já tínhamos eu tinha toda essa caminhada no turismo, o Rômulo é advogado, tributarista, né? Mas aí ele também não tinha viajado, nós dedicamos a nossa vida a trabalhar, a estudar e a criar filhos, né? E aí, como a maioria das pessoas, né? As viagens vão para depois. E aí, quando eu saí da gestão pública, eu me dei conta de dois aspectos. Primeiro, que muitas pessoas me pediam dicas de onde ir. Como eu viajava muito a trabalho, e aí eu não dava mais conta de responder individualmente. Comecei a fazer as postagens no blog. Então, surge o blog faz uns 5, 6 anos. E nesse meio tempo, eu sempre acompanhei as mídias sociais, o blog, para quem quiser acessar, é blog Viajante Maduro. Isso. Internet, muito simples. O Instagram, o Facebook, @Viajante Maduro ou viajantemaduro.com.br, onde tem todos os textos mais trabalhados, detalhados, né? Uma honra se vocês seguirem. E aí nós começamos, então, a viajar e também, né? Agora os maduros entenderão que a gente esquecia as coisas, né? Porque as viagens a gente confundia. Eu disse, não, eu vou escrever no blog até pra gente ter a memória, postar as fotos, resguardar. E deu tão certo que aquilo que nasceu meio para ser um registro nosso ou uma dica para amigos, acabou crescendo, né? E se tornando também hoje um dos negócios, né? Mas obviamente a gente cuida dele como algo que nos dê prazer, né? E principalmente com esse compromisso de devolver para os destinos, para as cidades, para os empreendedores, aquilo que a gente vê de valor sendo feito. Então a gente gosta muito mesmo de contribuir com os lugares que a gente visita. E eu, como consumidora de conteúdo de viajantes, muitas vezes é complicado tu escolher quem seguir e que dicas são importantes e são fundamentais para montar uma viagem. Porque hoje também um Instagram, um blog, ele pode ser um negócio. E também tem a questão de que qual informação realmente é importante, qual informação, qual conteúdo é realmente que tenha valor na tua viagem, né? E que não seja simplesmente um acordo comercial do blogueiro ou, né, da pessoa. Então, como é que vocês fazem essa questão desse filtro e para realmente passar a informação que vai agregar para o viajante? Perfeito, Aline. Essa tua pergunta é crucial neste momento que a gente fala tanto de influencers, né? Os influenciadores. Eu me digo mais uma criadora de conteúdo, né? Para começar, a verdade é o nosso principal valor, né? Então, acima de tudo, a verdade. E aí, neste caso, não cabe vender algo que a gente não acredita, né? E quando eu recebo um produto, muitas pessoas me pedem assim, divulga o nosso produto. Eu digo, eu não divulgo nada que eu não teste e que eu não aprove, né? Só vou divulgar algo que testei, que aprovei. E a mesma coisa para um destino, se nós formos para um local que não tiver qualidade, minimamente falando, porque existe perfis para todos os públicos, desde o mais simples, bom, né, ao extremamente sofisticado e luxuoso, né? E aí nós sempre esclarecemos isso, né? A simplicidade, a rusticidade, mas atende e tem qualidade. Então, nós só divulgamos o que atende um princípio de qualidade nessa esfera ampla e o público que nos segue também percebe isso, Aline, tanto que sempre nos retornam dizendo que realmente o que a gente comentou é o que é, né? E óbvio, a gente deixa muito claro quando né, qual é a categoria, mas de um jeito muito carinhoso, né? Então as pessoas percebem a verdade, a autenticidade e o respeito aos lugares visitados, que também nós temos que ter, né?
Isso é muito importante, né? A gente sentir verdade, e que eu sinto muito verdade em vocês e admiro muito mais, né, por isso. E já segui várias dicas e todas, assim, valiosas, né? Deram super certo, né? Inclusive, a gente já falou nos bastidores, né? Algumas que já aconteceram e que estão por acontecer e que, enfim, né? Só agregaram, né? Só torço que seja sempre bom proveito, né? Óbvio que não existe 100% de experiências positivas. Num dia tu vais e está bom, no outro tu podes ir e está mal. Mas o que eu digo, a gente tem que divulgar o que é, né? É o que a gente viveu. Então, já está lá no blog, né? A gente divulga a nossa verdade, a nossa experiência naquele momento, naquele lugar, né? Até porque, às vezes, uma experiência, ela depende de vários fatores, né? Até do teu humor. Até da gente, né? Exatamente, né? E turismo em pandemia, né? Uma área tão tua e que foi tão afetado, né? Como que você tem a nos falar disso que veio com uma onda, chegou como um furacão que não esperávamos que chegasse até aqui, né? E como foi para você como profissional, como foi se reinventar no teu trabalho? Foi um baque tanto, né? Ninguém previu isso. Eu trabalho com planejamento, mas a gente trabalha com cenários, né? Ameaças, oportunidades. Ninguém nunca imaginou uma ameaça deste tamanho para o turismo. E nem tem estudos e parâmetros nesse novo tempo, né? Das viagens, do turismo. Então foi um baque com certeza, quer dizer, ver fronteiras fechadas, hotéis fechados, voos cancelados, isso nunca havia existido. Então, tivemos que nos adaptar, né? Eu mesmo, como consultora, sempre fiz planos municipais de turismo, planos regionais de forma presencial. Eu tive que passar no ano passado 3 meses criando uma metodologia para fazer virtual. E deu super certo, consegui. Então, isso foi o que aconteceu com boa parte das empresas. Elas tiveram que se reinventar, se recriar, né? Deu um baque, mas foi a hora de testar, né, a criatividade, né? Em tempos de crise, tira o S e crie, né? E aí foi o que eu fiz e que boa parte do setor fez. E a gente também teve que aprender a usar os protocolos e entender o risco e até onde ia este risco de contaminação. E foi inclusive o que a gente fez, né, Aline? Fizemos uma viagem pelo Brasil testando isso, né? Eu acompanhei pelo Instagram, né, pelas redes sociais, uma viagem da Ivane e do Fávero, né, no início do ano, quando a situação estava mais favorável, né, os números e os indicadores estavam melhores. Eles fizeram uma viagem de 50 dias por 12 mil quilômetros, né? Isso. Enfim, passaram Pelo por Brasil. quantos estados? Então começamos Rio Grande do Sul, mas lá na ponta, em Uruguaiana, né? Depois fomos aí para Costa Doce, aí depois fomos para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e depois viemos voltando aí por Minas, São Paulo, mas aí já só a viagem de volta mesmo, aí não aproveitamos, ainda queremos retornar a Minas. E de fato foi isso. E vocês já conheciam esses, por exemplo, Foz do Iguaçu, que eu vi que foi um lugar que vocês ficaram, enfim, postaram mais, ficaram mais. Foi a primeira vez ou vocês já conheciam, por exemplo? Para o Rômulo, foi a primeira vez, para mim não, eu já tinha ido algumas vezes, mas sempre trabalhando, né? Sim. E aí, obviamente, é diferente ir fazer turismo, e acaba que descobri também, né, outros atrativos que eu não conhecia bastante de lá, mas, enfim, agora se vivenciou o outro lado, e em todos os lugares a gente comunicava que, né, e pedia se havia os protocolos implantados, como estava isso, então nós procurávamos sempre nos adaptar. Então, nos hospedar nos hotéis com protocolos, nos restaurantes só se tivesse, né, ventilação natural, distanciamento, né? Se tivesse lotado a gente não ia, se não sentíssemos segurança também não iríamos, né? E aí muitos dos atrativos que nós vivemos era verão, né? Foi ao ar livre, basicamente todos assim, né? Então isso foi muito positivo, porque de fato o Brasil é riquíssimo na natureza e é possível fazer turismo de natureza para maduros também, que é algo que a gente precisa ampliar essa visão. O que maduros fazem? Maduros não vão só a bailinho e tomam sopa sem sal, sabe? Eu brinco assim, maduros fazem um monte de atividades, inclusive turismo de natureza, né? Fizemos trilhas, caminhadas, banhos de cachoeiro, banho disso, daquilo.
E foi fantástico, nós realmente E, gostamos. na verdade, essa viagem de vocês, assim, ela provou muita coisa. E eu acho que, para mim, o que mais deixou claro é que o turismo não é o vilão da pandemia. Não. Óbvio, temos que nos cuidar, óbvio, nos momentos que é para ficar em casa, temos que ficar em casa, mas vocês foram para todos esses lugares, testaram todos esses protocolos, fizeram toda essa quilometragem, dormiram fora por 50 dias, né? Fizeram o PCR no retorno e estava tudo ok, né? Então, assim, isso provou que se for bem feito, se for bem cuidado, a gente não se contamina. E está mais do que provado que o maior índice de contaminação são dentro em casa, né? Porque agora já até que nem tanto, mas assim, as primeiras vezes que nós saímos de casa parecia que a gente estava cometendo um crime, né? Éramos até julgados muitas vezes. Teve né? o fenômeno travel shaming, que é aversão aos viajantes, etc. Então a gente teve muito cuidado em mostrando isso, né? Então o uso de máscara, álcool gel, o distanciamento, apostar mais em atividades ao ar livre ou ventiladas. Isso garante que a gente não se contamine e não contamine outros, né? Eu acho que essa é a responsabilidade que o ser humano deve ter, né? Independente de viajando em casa ou trabalhando, né? Essa responsabilidade, quer dizer, qualquer suspeita, te afasta, volta para casa, né? Não coloca outros em risco. É assim que a gente controla a pandemia e não vê, né, tudo de novo fechando, que ninguém quer mais isso, né? E voltando, né, viajante maduro, né, como você mesmo falou, né, viajante maduro, né, não é só também uma forma da idade viajar, né, é uma forma de se posicionar, né, de não querer daqui a pouco fazer muitos pontos turísticos num dia, de curtir. Então queremos dicas, né, de como é viajar de uma forma madura, de uma forma que se consiga curtir melhor. Na época, escolhendo o nome, eu até ia botar turista profissional, mas já existia, né? Porque como eu sou profissional do turismo, e essa é uma visão que eu trago, assim, até por conhecer muito, por trabalhar do outro lado, né, no desenvolvimento, então eu digo, mas existe maturidade na viagem. Aí surgiu o viajante maduro, maturidade de idade e maturidade em viagem. E aí a questão muito que a gente procura fazer é escolher destinos onde a gente possa contribuir. Não adianta falar de um destino só porque ele é sucesso, instagramável, né? Não, daqui a pouco a gente aposta realmente, adora ir em lugares, descobrir lugares, falar de novidades. E o nosso seguidor quer isso também, né? Ele não tá querendo só fazer o pin, né, no negócio e ir lá só para fazer... Que é modinha. A melhor foto e aí, né? E a gente, até eu digo assim, nós nos usamos, no bom sentido, num jeito de trazer humanidade para aquela experiência, mostrar a experiência, mas o que a gente quer promover é o empreendimento, é o destino seguro para que mais pessoas possam viver, né? O lado bom da vida, as belezas deste mundo, a riqueza dessa vida, né? E com segurança, independente da idade. Nós temos seguidores de todas as idades, né? E eu vejo que é isso que as pessoas estão buscando, essa maturidade nas viagens, né? Até porque as pessoas estão descobrindo, né, que não adiantou na pandemia ter o carrão, a bolsa de não sei quantos R$1.000, etc. O que valeu as experiências, né? Então, cada vez mais, compre experiências, não coisas, né? E é nesse sentido também que eu acho que é uma viagem, né, com maturidade. E essa responsabilidade do turista em saber que, né, a escolha do destino, a escolha do que eu vou comer, a escolha de onde eu vou me hospedar, a escolha do que eu vou visitar e divulgar, pode contribuir, sim, né, com comunidades que precisam de um apoio e até com um conceito de um mundo melhor, mais humano, eu né? vejo muito, né, nas tuas redes sociais, né, que você sempre marca o lugar que você vai, né, e que isso fomenta também o turismo, porque muitas famílias, muitas comunidades, até muitas cidades praticamente vivem do turismo. Isso é muito importante, né, para a economia acontecer, né? Ainda mais agora que eu comecei a ver empreendimentos com risco, fechando alguns,
outros com riscos de fechar, ex-alunos, né, como fui professora, ou outros profissionais, enfim, né, desde o garçom, etc., a camareira, sendo demitidos. E aí eu digo, poxa, é a nossa hora de agir também, né? Não Sim, adianta a gente se abster. sim. Então, o que é a melhor forma de agir? Bom, é possível viajar desde que se tome todos esses cuidados, né? E agora eu digo, eu rogo, né, que os visitantes também tomem esses cuidados, porque a gente cobrou muito, né, dos empreendimentos da cidade, a adoção dos selos, dos protocolos de turismo responsável e seguro. Mas se o turista não cooperar, não adianta. Então, que todas as partes, né, aí as coisas vão seguir desenvolvendo. E vacina já, né, por favor. Vai ter que chegar nessa hora, né? E vai chegar, né? O Vai Rômulo já chegar. tomou a primeira dose, agora final do mês ele toma a segunda, e aí eu tô esperando os 50 a mais aí chegarem, né? Nossa hora vai chegar, né? Isso aí. E o futuro do turismo, né? O que sempre temos que olhar o lado bom, né? O que a pandemia trouxe para o turismo, assim, de desenvolvimento, na questão de desenvolvimento de softwares, de cardápios digitais, coisas assim que daqui a pouco poderia vir anos para que fossem desenvolvidos em questão de dias, de deliveries, né? Que agilizou muito esse processo, né? O que você acha que trouxe de bom e o futuro pós-pandemia? A famosa adaptação, resiliência, empatia nos levou, né, a criar coisas novas. Então, quem não tinha e-commerce correu porque, né, aliás, nunca se vendeu tanto vinho no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque as empresas correram para criar o que já deviam ter criado, né? E vinhos nacionais também venderam. E outra, daí a valorização do local veio com a pandemia, né? Porque a gente entendeu que, bem, o que vale é a gente estar aqui no entorno se mantendo, então um ajudando o outro, e a valorização de tudo que é local. Isso é um ponto positivo, porque, graças a Deus, superando aquele complexo de que tudo que é nosso é ruim, só o que vem de fora é bom. Não, né? A gente tem coisas maravilhosas no Brasil, muito a melhorar, mas coisas maravilhosas, e a gente tem que valorizar isso. E aí, outro aspecto que tu colocas, né? Toda essa realidade híbrida que a gente está vivendo, né? Então, do virtual e do físico. Isso veio para ficar, né? Então, eu digo, não é só a máscara que vai ficar por mais um tempo, o álcool gel, né? É essa realidade híbrida. No turismo, a experiência turística, ela já começa no mundo virtual. Tu te encanta pela minha postagem, tu vai procurar o Instagram daquele empreendimento indicado, aí vai procurar informações no site e tu quer que aquilo já te convença ali. Então, eu sempre brinco, né, com os empreendimentos que eu trabalho. Não é foto de prédio, produto e paisagem, é foto de experiência que as pessoas querem, é um relato objetivo, sincero, não é, né, fundado em 1900 não sei o quê, por fulano não sei o quê. Não, é um pouco mais dessa verdade, desse carinho em falar, dessa proximidade, dessa humanidade, né? E isso veio para ficar. Então, hoje o que a gente tem como força? As pessoas, enfim, descobrindo o Brasil, brasileiro descobrindo o Brasil, o gaúcho descobrindo o Rio Grande do Sul, além dos destinos já consolidados, que bom, né, como Gramado, até mesmo Vale dos Vinhedos, mas descobrindo muito, né, toda essa oferta turística, porque nós temos turismo em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Então, quem já fez enoturismo no Vale dos Vinhedos, está querendo descobrir agora Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Pádua, Caxias do Sul, o outro lado, Nova Prata, Veranópolis, aí o outro lado, as pequenas cidades, Monte Belo do Sul, Santa Teresa Despontada, as pessoas estão circulando. Depois disso ainda querem descobrir outras regiões, aí vem a Campanha Gaúcha, que está, né, com a rota dos vinhos da Campanha Gaúcha aí prontinha para lançar. E nesse tempo surgiram empreendimentos, nem só tristeza, né? A gente perdeu alguns, mas outros se adaptaram, cresceram. A gente tem hotéis em construção, tem restaurantes novos. Por que isso? Porque o próprio presidente da CVC já fez matérias que saiu, né? O título está previsto um boom no turismo. E a gente já começa a ver ali nesse boom, mesmo na pandemia, porque a gente ainda está em pandemia. Porque muita gente não teve a renda afetada, né? E não está viajando para fora e tem férias e tem dinheiro para gastar, né? Tem a poupança da pandemia, que a gente diz, né? Então, já que eu economizei tanto, fiquei em casa, eu posso agora e quero gastar isso em experiências. E sim, não posso viajar para o exterior, então a gente está recebendo muito turista aqui na região que não conhecia a região porque todo ano viajava para o exterior e agora está descobrindo o Brasil. Eu estive em Poconé, Pantanal Norte,
E o grande público deles eram turistas estrangeiros, né? Eram europeus, americanos, e agora, claro, né? Brasileiros, Só brasileiros, né? Então... Foz do Iguaçu a mesma coisa. A agência aqui, até a gente fez uma live, falava, nosso público era eminentemente, né, de fora do país, agora são brasileiros que estão descobrindo e brasileiros que estão querendo aprender mais sobre o turismo brasileiro. Então, não é só aquela viagem superficial, é realmente imersão, né? Então, é o slow travel que é a tendência agora, né? Que é a viagem mais lenta, mais interiorizada. E a Ivane, viajante, né, consegue aproveitar, curtir a sua viagem, mesmo trabalhando tanto com o turismo, consegue relaxar e não pensar em mais nada, só curtir um bom vinho, que isso também faz com maestria. Sim, acho que são as duas coisas, né? Eu aprendi muito com Domenico De Masi, que é o escritor italiano, né? Que criou o livro Ócio Criativo, depois outras publicações, que o ideal da vida talvez seja viver esse ócio criativo. Ao mesmo tempo, tu trabalhas, tu aprendes, né? E tu tem prazer. É o teu momento de lazer. E eu aprendi, eu digo, é isso que eu quero fazer, eu acho que consegui. Então, mas a preocupação, digo, é vivenciar aquela experiência. Então, eu me entrego para aquele momento, né? E, obviamente, né, o cérebro não deixa de trabalhar. Eu digo, como turismóloga, a gente nunca mais é 100% turista, né? Isso é certo. Sim. Porque tá sempre pensando... olho clínico na tudo. situação Eu vejo tudo, eu penso tudo. Olha, eu só não dou consultoria gratuita porque diz ninguém quer de graça algo que, né? Mas assim, a gente chega e já diz, eu devia fazer isso aqui, devia fazer... O cérebro não desliga, né? Mas aí tem hora que eu tento desligar mesmo e aproveitar a experiência, né? E namorar o Rômulo, que a gente, eu digo, como eu falei, antes criamos os filhos, agora a mais nova tem 20, né? Então... já dá pra gente viajar sozinho, sem grandes preocupações, né? Claro que a gente liga todo dia, né? Mas... sim, já dá pra curtir. mas já dá pra curtir. E isso que eu acho que é o lado bom da vida, né? Então, como viajante maduro, também a gente procura, realmente, quando vai a um lugar, viver a experiência do lugar. A culinária do lugar, as bebidas do lugar, a paisagem do lugar, a cultura do lugar. Isso só pode resultar em coisas boas, né? E boas lembranças, né? Que isso também a pandemia nos deixou, né? Que só podíamos recordar, né? E planejar, né? Mas é bom. É bom. Ivane, te agradeço muito a tua vinda aqui hoje e quero te agradecer, né, por tudo que tu contribuiu com o turismo e também pelas dicas, né, que utilizamos e que também ajuda a construirmos as nossas viagens melhor. Obrigada, Aline. Eu que te agradeço aí pelo espaço. E, bom, sigam o Viajante Maduro. Sigam que vale a pena, gente. Obrigada e obrigada a todos. Obrigada.